Eu queria falar sobre a vida de José, que José é uma figura muito interessante na Bíblia, uma pessoa que nos traz muitos ensinos. E uma coisa que me chama a atenção na vida de José, quando ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, é o fato de que onde José ia, onde José estava presente, ele se destacava. Eu fiquei olhando para aquela figura, estudando a vida de José, e ver o quanto aquele homem conseguia nas situações mais adversas, mais injustas, às vezes ele era profundamente injustiçado, mas ele conseguia ter uma postura ativa, proativa, né, com a palavra da moda aí, proatividade, e se destacava. Onde ele ia, ele era o destaque, ele acabava assumindo, ele se destacava tanto nos lugares onde ele se encontrava, que ele acabava sendo o líder. Onde ele ia, ele era o líder. E a Bíblia diz que isso acontecia com José, porque ele tinha uma habilidade que vinha do Espírito de Deus. E eu quero que você preste atenção nisso, porque a pessoa ter uma habilidade, muitas vezes nós achamos que uma pessoa é hábil por conta do talento que ela tem. Mas a Bíblia está mostrando que essa habilidade, essa unção que nós temos, vem da presença do Espírito Santo, né? E José tinha isso. E ele se destacava. Onde ele ia, ele ganhava a confiança dos donos do local, né? A Bíblia diz que ele foi vendido no Egito como escravo, foi parar na casa do chefe da segurança de Faraó, capitão da guarda de Faraó, a pessoa que era responsável pela chefia da guarda de Faraó, e ali se destacou demais. E o Potifar era o nome do chefe da guarda de Faraó, viu aquele sujeito com aquela dedicação, com aquela habilidade, com aquela capacidade, com aquela liderança, entregou tudo para ele. Porque nada melhor do que você ter um assessor que sabe trabalhar, é ou não é verdade? O Potifar olhou para aquele cara e falou: esse cara aqui, eu vou entregar tudo para ele. Ele é um grande administrador. Então, é tão bom nós termos habilidades, é ou não é verdade? É tão bom você conseguir saber resolver as coisas. E eu estava estudando sobre felicidade esses dias, e um dos pensadores que falam muito sobre felicidade é que na medida em que você aumenta as suas habilidades, você vai se sentindo mais feliz, mais forte, mais poderoso. Posso ouvir um amém? Então aprenda coisas novas. Você que é homem, não sabe consertar uma torneira, não sabe pregar um quadro, né? Quer dizer, essas coisas, quando a gente começa a desenvolver isso vai trazendo uma boa sensação, vai trazendo uma sensação de poder. Na medida que eu percebo que eu consigo resolver as coisas, isso vai trazendo uma sensação de poder. E José tinha isso. José tinha habilidade, era uma pessoa hábil. Não era aquela pessoa que vinha o problema e ela se desmanchava. Não, ele enfrentou problemas tremendos na área emocional, em relação aos seus irmãos. Mas ele tinha um espírito, uma força e uma unção que ajudava ele a resolver os problemas. Veja aqui, vamos ler em Gênesis capítulo 39, verso 1. A Bíblia fala: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa. Como é que pode ser um escravo ser próspero? Como é que um cara que é escravo vai ser próspero? Tem que ter muita iniciativa. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Fala assim, aleluia. Mostra a tua mão para Deus assim, fala: Deus, faz prosperar a minha mão. Deus está vendo a sua mão, meu irmão. Deus está vendo a sua fé. Se você tiver fé, Deus faz você prosperar em nome de Jesus. Amém? Porque é o que José tinha. José tinha fé, uma confiança profunda que Deus ia capacitar ele nas situações difíceis.
Sabedoria, diz muito isso o bispo Rodovalho, sabedoria é a habilidade para resolver situações difíceis. A sabedoria é a habilidade onde ter solução onde as pessoas não enxergam solução. Deus vai te dar essa sabedoria em nome de Jesus. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que fazia prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha só que interessante. Quer dizer, a presença de José na casa de um ímpio abençoava a casa daquele homem. Quer dizer, a tua presença lá no seu trabalho, mas o meu chefe é isso, mas tem um fulano ali que é não sei o que é isso, que é aquilo. Não interessa, a tua presença é uma presença abençoadora, transformadora. E aconteceu que a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José. De maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Mas você vê que aqui tudo prosperava porque José era muito hábil, sabia se posicionar, sabia lidar com o seu chefe, sabia lidar com os empregados. Há uma sabedoria, sabe? Nós temos que nos manter sempre. Uma oração que nós fazemos muito aqui de manhã. Todos os dias de manhã nós estamos aqui às 7 horas. Tem algum irmão aqui orando. E uma oração que nós fazemos muito, é uma oração que Davi fez, né? Senhor, derrama luz sobre as minhas trevas. Derrama luz, porque, sabe, nós às vezes não estamos enxergando a solução, mas tem uma luz para o problema que você está vivendo. E quando nós fazemos muito essa oração, eu venho aqui, sabe, Deus tem me dado muita luz, muita saída, sabe, muitas saídas vindo aqui nesse lugar. E creio que Deus vai dar mais saídas ainda em nome de Jesus. Amém? Quer dizer, essa habilidade, a palavra unção, né, nós falamos muito na unção de Deus. O que é a unção de Deus? A unção de Deus é representada pelo óleo, né? A unção é representada pelo óleo que a Bíblia fala, o óleo que desce pela barba de Arão, né? O azeite que é derramado sobre a vida da pessoa. Quer dizer, a unção é a habilidade que você recebe da mão de Deus para lidar com os problemas que você tem na vida. Há uma habilidade que vem do Espírito Santo para eu resolver os problemas da vida. Isso se chama unção, a capacitação que Deus me dá. Deus tem obras para que você realize, coisas para você fazer, mas você precisa de unção. E essa unção é o óleo que Deus derrama na sua cabeça. José tinha isso, que a unção azeita a vida, azeita as engrenagens da vida para que elas funcionem bem. Quem não quer ter uma vida azeitada, né? Que as engrenagens estão funcionando de maneira azeitada. Isso é a unção de Deus sobre a sua vida. Quando você se converte, essa unção começa a ser derramada na sua vida. Agora você tem que estar buscando continuamente, para que ela seja derramada e você consiga receber de Deus essa sabedoria. José tinha isso. José tinha essa conexão, essa comunhão, essa consciência dessa necessidade. Por isso ele buscava. Eu venho orar, não é para ficar mais santo, não. Eu venho orar porque eu quero manter aberto o canal da presença de Deus na minha vida, para que a luz continue sendo derramada. Eu não quero que a lâmpada se apague. E Potifar percebeu, esse cara aqui é diferente. Achei um escravo de primeira ordem. Esse é diferente. Quer dizer, onde você está, você tem que ter um destaque, e as pessoas percebem que você tem uma habilidade especial. E você tem uma habilidade especial. Você só precisa despertar para isso. Uma habilidade que vem do céu, soluções que vêm do céu. Sabe quando você está em dificuldade? Essa é a hora de receber sabedoria, querido.
Na hora que as coisas estão difíceis, essa é a hora que a sabedoria de Deus está pronta para ser derramada na sua vida. E é interessante que José se destacou tanto, que a Bíblia diz que a mulher de Potifar começou a querer adulterar com ele, se sentiu atraída por ele, né? E aí nesse momento a lealdade de José foi profundamente testada, porque às vezes a pessoa é muito hábil, tem muitas habilidades, é muito capacitado, e se destaca muito, e conquista muito. Mas para manter o que eu conquisto, eu preciso de caráter. É interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa tem talento, é habilidoso, sabe se relacionar, tem inteligência emocional, mas às vezes não tem caráter. E aí perde, sabe? A falta de caráter é uma janela para a entrada das trevas na sua vida. E José foi testado no seu caráter. Ele era habilíssimo, sabe? Hábil, inteligente, uma inteligência emocional. Ele devia ter uma inteligência emocional tremenda. Você vê isso quando ele se apresenta diante de Faraó. Faraó elogia ele, ele procura, ele dá um jeito de, sabe? Isso vem de Deus, que isso, calma. Mas Deus vai trazer solução para Faraó. Já anima o coração de Faraó. Sabe, um cara inteligência. Ele sabia que as palavras. Você já percebeu como as pessoas são inábeis nas palavras? Falam que não devem, falam que vai ferir, quer dar revide, quer dar resposta para tudo. Totalmente insensatez, totalmente insensatas as pessoas às vezes no uso da palavra. José era de uma habilidade impressionante com a palavra, porque é com a palavra que você afasta ou você atrai as pessoas muitas vezes. Com a palavra você abre portas ou fecha. Quer dizer, ele era muito hábil. Mas será que tinha caráter? E aí a mulher, o caráter dele vai ser testado. Aqui parece, no verso 7. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher de Potifar pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém José recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nossa, ninguém é maior do que... Pô, José, ele não tinha problema de autoestima, ele sabia bem quem ele era. Aqui, ó, não tem ninguém maior do que eu, ele falou. Olhou para os escravos, né? Inclusive para a mulher de Faraó. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Quer dizer, eu administro tudo, eu faço tudo. Nenhuma coisa meu Senhor me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, estar com ela, sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então nós vemos aqui a posição de José. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me deitar com você? Quer dizer, José provavelmente sentiu o desejo de deitar com essa mulher. A própria maneira como ele fala mostra que ele se sentiu tentado pela mulher. Eu posso tudo, mas você eu não posso. Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, José pôs um limite para o seu desejo. Presta atenção na lição que esse homem nos dá. José pôs um muro que ele estabeleceu na vida dele, que foi um muro de lealdade que ele percebia que ele tinha em relação ao seu Senhor. Não, você eu não posso. Não, mas quem que vai ver? Só eu e você aqui. Vamos deitar, vamos curtir os prazeres do amor. Com você eu não posso. E ele tinha muitas razões para ceder. Podia ser o amante da mulher, podia permanecer na casa,
Ele podia dizer, ele tinha desculpas para ceder. Eu não quero, mas se eu não ceder, essa mulher vai complicar a minha vida. Ela está me forçando, o que eu posso fazer? Sou escravo aqui, eu vou dizer não para essa mulher? Como? Vou satisfazer os desejos dela. E vou aproveitar e satisfazer os meus também. Não tive escolha. Ele podia se dar, né? Ele podia usar o que nós chamamos de racionalização. Sabe o que é racionalização? Racionalizar é você encontrar justificativas para você ceder a algo que no fundo você sabe que está errado. Mas você cria uma desculpa para aliviar a sua consciência. Isso se chama, inclusive em psicologia, se chama racionalização. Que nossas emoções dominam o nosso coração. Para eu satisfazer meus desejos, eu crio uma teoria. O mundo está assim, o mundo está criando teorias para satisfazer os seus desejos mais perversos. José podia criar uma teoria para ele, para ser amante daquela mulher. Porque aquela mulher podia complicar, e complicou. A Bíblia diz que aquela mulher complicou a vida dele, né? Olha o verso 13. E aconteceu que vendo ela, que José deixara sua roupa na sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para zombar de nós. Veio a mim para deitar-se comigo. Olha só a maldade da mulher. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Denunciou José. José foi parar na cadeia por causa dessa mulher. Quer dizer, José pagou caro pela sua integridade, mas permaneceu íntegro. Permaneceu íntegro. Embora, do ponto de vista das vantagens de curto prazo, seria muito melhor para ele ceder. Só que se José cedesse, nunca mais ele seria José. Nunca mais ele teria a mesma identidade. Se José se entregasse àquela aventura, ele jamais seria a mesma pessoa. Porque tem coisas que representam na nossa vida um ponto de virada, queridos. Saiba disso. Há situações na vida que são pontos de virada, de transformação total. E aqui foi o teste de José. Que José mostra que uma virtude, nós temos falado muito sobre as virtudes que nos levam à felicidade. Não é para a gente exibir para os outros, não é para a gente se sentir mais santo que os outros, ou melhor do que os outros, mas virtudes que nos fazem, que garantem para nós uma trajetória na direção da felicidade. E José mostra aqui uma virtude que nós precisamos cultivar em nossas vidas, que é a virtude do domínio próprio. De eu ter o meu ser debaixo de um domínio, a Bíblia chama de temperança. E esse domínio sobre os meus desejos, sobre os meus apetites, sobre os meus impulsos. Nós temos falado muito sobre as virtudes, a prudência, a coragem. E hoje eu queria falar sobre temperança, que foi a força que teve José, a virtude que teve José, para resistir àquela mulher e não entregar a sua vida nas mãos de Satanás. Porque a Bíblia diz que aquele que se entrega para uma mulher adúltera não sabe, mas uma espada está traspassando o seu coração. A aventura é doce, diz a Bíblia, mas tem uma espada, porque a pessoa está enterrando a sua própria identidade. Eu, quando traio o meu caráter, eu estou perdendo tudo que eu posso ser. Eu estou traindo a minha vida, eu estou violentando a minha natureza, aquilo que Deus me desenhou para ser. Por isso é impossível o sujeito que vive esse tipo de aventura ser feliz. Ele vai colher um pouco de prazer aqui e ali, depois vai viver uma vida frustrada. Temperança é a virtude que me faz subordinar os meus desejos aos meus valores. Vou falar de novo para que você entenda bem. A temperança
Nós temos valores, tem coisas que eu gosto, que eu acho lindas, bonitas, que eu gostaria de ser. Eu quero ser leal, eu quero ser fiel aos meus amigos, eu quero ser fiel à minha casa, eu quero ser um homem de Deus. São coisas que eu quero acrescentar na minha vida, são meus valores, coisas que eu acho importante na vida, que no fundo eu admiro nos outros: retidão, integridade, coragem, lealdade, fidelidade, honra. Coisas que eu olho e falo: puxa, mas é tão bonito isso. São meus valores, as coisas superiores na minha vida. E a temperança é a virtude através da qual eu subordino os meus impulsos e os meus desejos a esses valores. Quem pode dizer amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós temos apetites baixos. O apetite sexual é um apetite baixo. Como assim, bispo? Não é que ele é errado ou sujo, não entenda isso. Baixo no sentido de que deve estar subordinado. Ele não pode estar no governo, não pode ser algo superior. Superior são os meus valores. Quem está entendendo, diga amém. A honra, a lealdade, a fidelidade, o amor, esses são os valores superiores na minha vida. Mas eu tenho desejos e instintos que são normais, eles me ajudam a alcançar esses valores. O apetite sexual me ajuda a ter um casamento feliz, me empurra para o casamento, para eu poder construir uma família e ser uma bênção na minha comunidade. Quem entendeu, diga amém. Mas eu tenho que entender que o meu apetite sexual está a serviço dos meus valores. Isso que José entendeu. Verso 7. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: transa comigo, vamos viver o amor. Aquilo acendeu o desejo no coração de José. É óbvio, ele é homem. O desejo, nossos desejos, presta atenção nisso, nossos apetites baixos não raciocinam. Nós é que temos que raciocinar. Os nossos apetites não têm raciocínio, eles simplesmente, são estímulos. A qualquer estímulo que nossos apetites recebam, eles vão despertar. Isso que o crente não sabe. O crente se assusta quando ele sente desejo que ele não pode sentir. Meu irmão, não se assuste. É normal você sentir desejos errados. O anormal é você ceder a eles. Se nós quisermos nos estimular com algumas cenas eróticas, nós vamos nos estimular. Como assim? Isso não é santo? Eu sou, mas os meus apetites não. Meus apetites não têm santidade nenhuma. Eu procuro andar em santidade, mas eu só vou andar em santidade se eu entender como é que funcionam os meus apetites. Os meus apetites funcionam a partir de estímulos. Se você quiser ter caráter, você precisa subordinar os teus apetites aos teus valores, senão você não vai ter caráter, vai ser um homem sem caráter. O homem sem caráter, ele não tem caráter, porque os apetites dele estão no governo dos seus valores. Os valores estão embaixo. Ele tem os valores. Você quer ver, se uma pessoa sem caráter vê um filme em que a justiça triunfa, ele chora. Eu vi uma cena muito interessante, um filme antigo, em que, como é o nome do Al Capone, estava assistindo uma peça. Al Capone. Aí passa uma cena linda de justiça, ele chora, pô, vai lá matar os caras que eu tinha que matar. Por quê? Ele tem os valores estão lá, porque Deus plantou o valor no teu coração. Você pode ser o maior sem vergonha na área sexual, mas você sabe que você está errado, porque Deus plantou os valores no teu coração.
Agora você está traindo, não você, né? Porque aqui não tem ninguém que faz isso. Você é só uma figura retórica, tá, querido? Mas uma pessoa pode estar traindo os seus mais santos valores para ter uma gratificação passageira que depois só vai trazer frustração para a sua alma. José não. Ele recusou e disse à mulher de seu senhor, verso 8: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Como eu vou ser desleal a esse ponto com essa pessoa? Como eu vou ser desleal com o teu marido? Só para eu me gratificar com você? Negativo, arreda Satanás. Então, José tinha um propósito. E ele sabia que algumas coisas eram incompatíveis com o propósito que ele tinha. Ele tinha um propósito de ser leal ao Senhor dele. Ele tinha um propósito de fazer a vontade de Deus. Como, pois, faria eu tal coisa, tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Diga assim: apetites superiores e apetites inferiores. O problema dos apetites inferiores não é que eles são piores ou melhores, é que eles têm que estar embaixo, só isso. Posso ouvir um amém? Amém. Como é bom entender isso, porque aí eu me entendo melhor. Porque o crente, às vezes, ele, meu Deus, eu estou sentindo desejo, o que eu vou fazer? Não faz nada, irmão. Diz não. Ah, mas eu sou crente, como é que eu estou sentindo esse desejo? Não, você também é gente. Nossos desejos precisam andar no governo do Espírito Santo. Eu preciso subordinar meus apetites ao governo do Espírito. Por isso que a Bíblia fala, andar em Espírito. O que é andar na carne? Andar na carne é você desordenar isso. Você não ordenar os teus desejos para a glória de Deus, mas ordenar os teus desejos para a tua gratificação pessoal. Isso é andar na carne. Nós temos que entender, e José entendia isso. Nosso maior apetite, o apetite mais profundo que nós temos, é pela felicidade. E a nossa felicidade está intimamente ligada à comunhão com Deus. E José sabia, se eu tiver essa gratificação momentânea, eu vou sacrificar no longo prazo a minha felicidade. Vou sacrificar a coisa mais preciosa que eu tenho, que é a minha integridade com Deus. Que José era jovem, um homem na plenitude da sua vida, cheio de desejos, provavelmente desejar. Quantas vezes a mulher de Potifar passou linda ao lado de José, bateu o desejo em José, mas ele sabia que não podia se deixar governar por isso. Existiam valores maiores que ele deveria buscar. Isso é domínio próprio. Entenda, domínio próprio não é algo que você não vai sentir mais nada. Não é isso. Ah, não vou sentir mais desejo, não vou sentir mais vontade de pecar, não vou ter mais desejo sexual. Não, querido, nossos apetites são cegos. Nossos apetites não fazem juízo de valor. Eles simplesmente respondem aos estímulos que aparecem. Não se assuste quando você sente um desejo totalmente distorcido. Nós desejamos as coisas mais absurdas. Essa é a verdade do ser humano. Nós desejamos coisas que nós não deveríamos desejar. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum com o que você deseja. Apenas coloque o teu desejo subordinado aos valores do Espírito Santo. O problema é que as pessoas não admitem sentir certos desejos. E ficam desesperados quando sentem. Bobagem, meu irmão. Você não é seu desejo. Você não é obrigado a ceder à tentação. É interessante isso na tentação. A tentação, ela vem, parece que é uma coisa compulsória. Você tem que fazer. É interessante isso, né? Você tem que fazer. E a gente fala, eu tenho que fazer. Não é verdade. Não é verdade.
E isso vale para tudo. A temperança não vale só para... Estou falando sobre o apetite sexual porque é o caso de José aqui. Mas outras coisas que vêm, tantas coisas para a ira, a oportunidade financeira. Eu nunca posso sacrificar meus valores. Ainda mais hoje, né? Que hoje o Deus, nós temos dois deuses, né? Vamos dizer assim, muito fortes no nosso mundo, né? Um é Mamão, que é dinheiro, e outro é Eros. Hoje as pessoas vivem sob o governo de Eros. As pessoas estão tão suscetíveis à erotização que existe no nosso meio, que elas se sentem completamente submissas à estimulação erótica que existe hoje na sociedade, na propaganda, na televisão, e completamente incapazes de dizer não. Que tipo de santos somos nós, se não pudermos dizer não para esse Deus, né? Porque o problema não é o sexo, o problema é você subordinar tudo às propostas eróticas do nosso tempo. Deus te chama a santidade, e você pode ser santo se você quiser, em nome de Jesus, amém? É só uma decisão sua. Toma essa decisão hoje. Deus nos chama a santidade. Não é porque Deus tem problema com o sexo, não. Deus que inventou o sexo, e o orgasmo é obra de Deus. O prazer sexual saiu do desenho dos dedos de Deus. Isso é obra de Deus. Agora, isso tem que estar subordinado ao meu propósito de estar a serviço do meu Deus. Sede santos, diz a palavra, porque eu sou santo. Ser santo é você estar no governo dos teus apetites. Por isso que a gente jejua. Quando eu jejuo, eu falo assim: apetite, cala a boca. Aprenda a se subordinar, apetite. O jejum é bom, é uma belíssima disciplina espiritual. Sabe? Na medida que você vai dominando você vai alcançando vitória. Você vai alcançando força, você vai sendo cheio do Espírito Santo, você vai sendo cheio da glória de Deus. Você não foi chamado para viver a serviço dos teus apetites físicos. Amém ou não? Sabe qual é o nosso maior apetite? É o apetite que a gente mais deve cultivar na vida. É a nossa fome de Deus. Todo homem tem fome de Deus, sabia disso? Davi dizia assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Davi está falando: eu tenho fome de Deus, tenho fome da presença de Deus, tenho fome da presença do Espírito Santo, tenho fome da glória de Deus. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista fala assim: a minha alma tem sede de Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem fome de Deus, meu irmão? Mas não tem sentido, bispo. Pois é, está doente. Eu não sinto falta de Deus não, bispo. Pois é. Então é grave a tua situação. Eu não tenho essa fome de ficar orando não. Pois é. Normal é isso aqui, ó. Minha alma clama, minha carne clama pelo Deus vivo. Isso aqui que é normal. Isso aqui que é saúde. A saúde é sentir fome de Deus, fome da presença de Deus, desejo de estar no lugar em que o nome do Senhor é invocado,
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.